que vive alegre nunca está entregue à dor de uma paixão que odeia a guerra e, no entanto, a beleza do céu e da terra vive a contemplar, e que deseja que você também seja feliz toda a vida e o convida a cantar. Vem, vem, vem cantar esta alegre canção. Vem, entre na roda, choro, saio de moda, é a alegria que vem. Mas não se torture, pois não há quem ature ao lado de gente tristonha ficar. A vida é linda e será mais ainda ao ver que você está sorrindo a cantar. Vem, vem, vem cantar, vem, vem, esta alegre canção. Vem, entre na roda, choro, saio de moda, é a alegria que vem. Mas não se torture, pois não há quem ature ao lado de gente tristonha ficar. A vida é linda e será mais ainda ao ver que você está sorrindo a cantar, ao ver que você está sorrindo a cantar. Olá, boa tarde, boa noite, tudo bom? Bem-vindo à nossa célula virtual, que estamos para estudar a Bíblia mais uma vez. Te peço que você pegue a sua Bíblia. Vamos orar para dar início ao nosso estudo. Pai, obrigado pela oportunidade que nos concedes de estudarmos Tua Palavra agora. Te pedimos Tua bênção e Tua graça sobre as nossas vidas. Abre nossa mente para que possamos entender as verdades da Tua Palavra e aplicá-las à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que toda terça-feira temos a nossa célula virtual no Facebook da Bíblia e também no YouTube da Bíblia, e depois também fica registrada em nossos podcasts. Toda terça-feira, 7h30 da noite, aqui em Los Angeles, 11h30 da noite em Brasília. E na quinta, o nosso estudo bíblico virtual, que vai também ao ar nos mesmos canais, Facebook e YouTube da Bíblia. Mais tarde também aparece nos nossos podcasts, também às 7h30 da noite, 11h30 da noite, horário de Brasília. E no domingo, 5 horas da tarde, horário de Los Angeles, nosso culto, que é transmitido então às 9 horas da noite, horário de Brasília. Dê o seu like, também compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado e Deus te abençoe. Vamos à Bíblia? Abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o dom de profecia. O que é profecia e o que é profeta? A palavra profeta em português vem da palavra grega profetes. Profetia significa porta-voz. Para dar um exemplo, quando um presidente faz uma medida provisória ou ele quer comunicar algo à imprensa ou ao público, ele usa um porta-voz e esta pessoa então falará por ele. Também o dono de empresa pode usar relações públicas, que ao se comunicar com a mídia ou com o público em geral, também estará sendo o seu porta-voz. Há pessoas que são contratadas especificamente para funcionar, trabalhar como porta-vozes. Então isso é o que significa a palavra profeta, porta-voz. Então podemos dizer que o profeta é o porta-voz de Deus. A palavra profeta em si e a palavra profecia não envolve diretamente a ideia de predição que nós normalmente associamos à profecia. Quando pensamos em profecia, falamos das profecias relativas ao futuro, das profecias relativas ao fim do mundo, etc. Mas se você olhar na Bíblia, o profeta nem sempre fazia predições do futuro.
Vamos tomar os profetas do Antigo Testamento como um exemplo. Embora a predição fizesse parte do seu ministério, a predição não era a única coisa que o profeta fazia. Normalmente o que o profeta fazia, ele trazia uma palavra de edificação para o povo, ou ele trazia uma palavra de exortação, especialmente os profetas do Antigo Testamento têm muitas palavras de exortação para o povo de Israel, porque muitos deles viveram em épocas quando o povo, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul, estava em rebeldia, em rebelião contra Deus, em desobediência. E a função dos profetas, então, era exortar o povo, alertá-lo quanto aos seus pecados, quanto às suas más atitudes, quanto à sua idolatria, quanto à sua desobediência à palavra de Deus, e também exortá-los a voltar ao relacionamento com Deus, arrepender-se dos seus pecados e a desenvolver um relacionamento com Deus. Este talvez era o principal aspecto do ministério dos profetas, especialmente os profetas escritores, que são os profetas que escreveram livros do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias e outros profetas menores, por exemplo. A maioria deles viveu em períodos que era o Reino do Sul, chamado Judá, o Reino do Norte, chamado Israel, estava em decadência espiritual, e eles escreveram, em grande parte, para exortar o povo a voltar-se para Deus. E podemos entender que os seus escritos, na verdade, podem também ser coleções de seus sermões, suas mensagens orais, verbais, nas quais eles conclamavam o povo a voltar a Deus. E o terceiro aspecto da profecia é a consolação. O profeta Isaías, por exemplo, Isaías 40, diz: consolai, consolai o meu povo. Então havia também um aspecto de consolação, trazer uma palavra de conforto para os remanescentes fiéis, para aqueles que permaneciam fiéis a Deus, e também para aqueles que viessem a se arrepender dos seus pecados e viver em conformidade com os propósitos que Deus tinha determinado para o seu povo. Então vemos aqui três aspectos da profecia. Primeiro, edificação. Segundo, exortação. E terceiro, consolação. E o apóstolo Paulo fala sobre isso também. Vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, onde ele fala mais detalhadamente sobre esse dom de profecia, onde ele dá, inclusive, instruções quanto ao uso deste dom. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pelas mãos, ou pela mão, para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Diz o Senhor. Então Deus está falando, eles quebraram a aliança, eles não estão conseguindo guardar a aliança que eu fiz com o meu povo quando eu os tirei do Egito. Eles não estão conseguindo guardar a aliança que eu fiz através de Moisés. E ele segue dizendo aqui em Jeremias: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então Deus diz que chegará o dia em que haveria essa nova aliança. Então aqui o aspecto preditivo, em que Jeremias prediz, ou na nossa linguagem popular, profetiza a vinda de um novo tempo, de uma nova aliança. E esta aliança, nós sabemos, foi realizada pelo Senhor Jesus, quando, ao instituir a ceia do Senhor, na noite que foi traído, ele disse aos seus discípulos, ao dar-lhes o pão: este é o meu corpo que é partido por vocês. E ao dar-lhes o cálice, ele diz: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. Então Jesus ali estabelece a nova aliança. Então veja que havia sim um aspecto preditivo da profecia do Velho Testamento, porém esta não era a principal característica do ministério dos profetas. Por isso nós temos que tomar cuidado, porque muita gente hoje entende que dom de profecia é para profetizar coisas que vão acontecer na vida das pessoas. Não é isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Existe sim um elemento preditivo. Sobre isso nós vamos falar mais na nossa próxima célula. Porém, lembre-se de que a profecia é primeiramente e é principalmente para edificar, para exortar e para consolar. E outro aspecto que eu gostaria de abordar ainda hoje é: há pessoas que às vezes procuram irmãos e irmãs que sabem ter o dom de profecia para que ele lhes dê uma palavra da parte de Deus. Isso está correto?
Não. No Velho Testamento, antes das Escrituras se completarem, por algum tempo, houve pessoas que procuravam o profeta, que naquele tempo era chamado vidente. Samuel, por exemplo, que foi profeta também, era um vidente. Então as pessoas às vezes, como Saul procurou para saber onde tinham ido parar as jumentas do seu pai, assim havia pessoas que procuravam os videntes para receber deles uma direção de Deus. Porém, quando nós movemos para mais adiante, especialmente os 4 principais profetas, que chamamos profetas maiores, não porque eles fossem maiores, mas porque seus escritos são maiores, são mais longos, e os 12 escritos menores, assim chamados porque seus escritos são menores, são mais curtos, eles normalmente não recebiam consultas das pessoas, com raras exceções, para saber sobre o futuro, sobre coisas, porque esse não era um aspecto importante do seu ministério. Então nós também devemos ter cuidado. Eu entendo que no Novo Testamento, se Deus quiser falar comigo através de uma profecia, Ele mandará a pessoa ao meu encontro, ou Ele fará com que eu esteja num lugar onde ali haverá uma pessoa com o dom de profecia que Deus usará para falar comigo. Pense nisso, e semana que vem nós vamos entrar em mais detalhes. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta característica maravilhosa da profecia, que é a de nos edificar em primeiro lugar, também por esta segunda característica, que é nos exortar, e também a terceira, que é nos consolar, nos confortar, que nós possamos entender melhor este dom, como ele funciona, e também estar atento para discernir profecias que vêm do Senhor, como também aquelas que às vezes vêm da carne humana e até mesmo vêm do diabo. Ó Deus, dá-nos tua graça, para que da semana que vem a gente possa também estudar sobre estes aspectos e entendê-los melhor à luz da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou necessita fazer uma reconciliação com Deus, faça isso agora. Ora comigo, diga: Senhor Jesus, reconheço que tu morreste pelos meus pecados na cruz, e nesta ocasião, neste momento, te confesso como meu Senhor e Salvador. Perdoa-me os meus pecados e me recebe no teu rebanho como um dos teus discípulos, em teu nome, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu gostaria de orar agora por todos. Senhor, abençoa cada indivíduo e cada família que nos assiste, com toda a sorte de bênçãos, suprindo todas as necessidades, sejam elas físicas, materiais, financeiras, de trabalho, emocionais, espirituais, sobre todas as necessidades, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que quinta-feira estaremos aqui com o estudo bíblico virtual no mesmo horário, 7h30 da noite, horário de Los Angeles, 11h30 da noite, horário de Brasília, e domingo, 5 horas da tarde, aqui em Los Angeles, nosso culto, que é transmitido às 9 horas da noite, horário de Brasília. Deus abençoe sua vida ricamente. Trabalharei com meu Senhor em seu amor, me moverei, Ele me guiará e me susterá, e nunca eu resvalarei. O mundo a Cristo verá, em ti, em mim, move-te com o Senhor, e que a hora chegou. Almas perdidas estão lá na escuridão. Levemos luz ao Senhor, aqueles que secos estão. O mundo a Cristo verá, em ti, em mim, move-te com o Senhor.